paz do Senhor Jesus para todos os amados internautas que estão nos acompanhando agora no programa Conexão Madureira. Programa esse idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, igreja esta, presidida pelo presidente, nosso pastor José de Souza Vieira e pela nossa pastora Grécia Maria Vieira. Hoje nós estamos aqui com um tema bastante interessante, a essência do verdadeiro louvor a Deus. E o nosso convidado hoje, nosso irmão, nosso amado irmão aqui, maestro, instrumentista, homem de Deus, Diácono Amarildo. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu irmão. A paz do Senhor a todos que nos ouvem, a paz do Senhor a todos que nos assistem. É sempre um gosto, é sempre um prazer poder estar aqui falando sobre temas tão importantes e tão necessários para o nosso dia a dia na caminhada cristã e no nosso dia a dia na caminhada secular também. Os temas aqui abordados são geralmente de extrema importância para o crescimento espiritual, social, psicológico e demais crescimentos que o indivíduo, o ser humano, ele precisa. E por isso é tão bom estar por aqui. É muito bom. Amém. Obrigado. Amém. Glória a Jesus. Gente, eu já quero passar para vocês aqui os nossos patrocinadores, né? Os patrocinadores aqui que contribuem para a realização aqui do programa Conexão Madureira. O Espaço Priscila Nascimento. Ela oferece serviço de design de sobrancelhas, micropigmentação, limpeza de pele profissional, maquiagens, penteados, depilação, massagens terapêuticas e muito mais serviços. Boutique Chic trabalha com roupas em moda masculina e feminino, localizado na rua Capitão Zé da Penha, a loja aí dos nossos coordenadores do programa, né? Conexão Madureira, Manuel Alves e Aline Monteiro. E também temos o patrocínio aqui da nossa psicóloga, irmã Anabel Gonçalves, que atende ali na clínica Vicente Abreu e agora também no núcleo de terapias integradas afetivamente. Nossa irmã Anabel, grande mulher de Deus, psicóloga, também sempre contribui aqui com o nosso programa. Amados, eu sou o evangelista Orlando Bezerra, então estamos aqui hoje, como já foi apresentado, com o nosso Diácono Amarildo. E eu gostaria de iniciar o programa de hoje. A gente vai falar sobre a essência do verdadeiro louvor. E eu quero trazer um texto da Bíblia que está lá no Salmo 9, Salmo de Davi, que diz assim, Salmo 9, versículo 1 e 2, Davi fala: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Salmista Davi, um dos homens aí dos maiores adoradores da Bíblia, compôs mais de 70 salmos. Amado, eu quero começar essa conversa de hoje, já indagando, né? O que é o louvor? O tema da nosso programa de hoje é a essência do verdadeiro louvor. Se tem o verdadeiro louvor, tem um louvor falso também, né? Falso, exatamente. O que seria, meu irmão, o Davi diz: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, a ti, ao teu nome, cantarei louvores. O que seria o louvor? Ó Senhor, cantarei louvores. Veja bem, quando nós falamos em louvar a Deus na igreja, nós pensamos diretamente nos cânticos, não é? E é justo, porque nós aprendemos assim, e essa palavra ela nos remete realmente a louvar no sentido de cantar, de cantar melodias, de cantações, de tocar instrumentos, não é? Então, quando eu falo em louvar, quando eu convido alguém para louvar a Deus, esse alguém já vai diretamente nesse sentido. Mas a palavra louvar, ela é mais ampla, né? É mais ampla. A palavra louvar, ela também nos remete ao serviço do dia a dia na igreja. Quando alguém ele se dispõe a fazer algum trabalho, não é, que seja voltado ao bom desenvolvimento da casa do Senhor, essa pessoa também está louvando ao Senhor com sua força braçal, com sua força intelectual, né? Ela está louvando e adorando ao nome do Senhor, né? Então esse louvor e essa adoração, que são palavras
que caminham na mesma direção, não é? Então essas duas palavras elas caminham na mesma direção. O louvor e a adoração, eles geralmente estão juntos, eles não se separam. Quando alguém louva a Deus, quando alguém faz um trabalho que é necessário ao bom desenvolvimento da casa do Senhor, ele está adorando e louvando a Deus. Não é só no ato de cantar ou tocar um instrumento. Não é só nesse Vai além, né? Vai além, exatamente. Amém. Então, Amarildo, se o louvor ele vai além, não é apenas você entoar um hino, né? Entoar uma música. Ele tem a ver também com o nosso serviço que nós prestamos a Deus. O que seria o verdadeiro louvor? O verdadeiro louvor e a verdadeira adoração. As características, né? Isso é muito interessante. Jesus, até anotei aqui para não me perder. Jesus, em Mateus 23, nos versículos de 1 a 4, ele fala de um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, eles surgem lá 150 anos antes de Cristo, que são os fariseus, né? Os fariseus, eles tinham vários hábitos interessantes, que são inerentes da nossa sociedade hoje. Eu digo inerentes porque acontece, não porque está intrínseco à sociedade. Eles podem se separar, a pessoa, desses hábitos. Mas os fariseus, eles adoravam. De que forma? De forma totalmente alheia aos ensinamentos de Cristo. Tanto que Cristo, nesse texto aqui, ele vai dizer o seguinte: olha, observe os fariseus, observe o que eles dizem. Vocês podem até praticar o que eles dizem, que o que eles dizem é bom, mas o que eles fazem não. Certo? Eles louvavam, eles estavam no templo, eles serviam no templo, mas os costumes deles, os hábitos deles, são completamente fora dos padrões do que Cristo ensinava. Então, esse louvor, esse serviço, esse cântico, é um cântico que não agrada, que não adora, que não chega às narinas de Deus com um cheiro suave, que não é verdadeiro. Esse é o falso louvor. Nós poderíamos aqui conversar sobre isso muitas horas, mas como o programa ele tem uma duração curta e a gente pode sintetizar essa situação, o que é que eu posso fazer, na verdade, o que é que eu não posso fazer na minha adoração, no meu louvor a Deus? Agir como os fariseus. Perfeito. Pronto. Se eu não agir como eles, aí o próprio Cristo vai ensinando e vai dizendo: não observe ele, mas você pode fazer assim, você pode fazer assim, e vai dando ali a receita de como adorar. Né? Ele primeiro se reporta aos costumes deles, umas coisas que eles faziam que é muito própria dos costumes de hoje. Eles queriam ser ovacionados, eles queriam ser aplaudidos, eles queriam que, quando eles fossem passando nas ruas, o pessoal: olá, seu fulano, como vai? E fosse lá cumprimentá-lo, certo? Status, né? Queriam os primeiros lugares na sinagoga, tá entendendo? Então, esse serviço é desnecessário. É desnecessário por quê? Porque não surte o efeito positivo aqui o Evangelho espera. Certo. Aqui o Cristo espera. O que Jesus espera. Que verdadeiro valor. No caso, eles eram egocêntricos. Egocêntricos. Gostavam de chamar atenção. Eles queriam... veja bem, quando alguém chega em algum lugar que toma para si aquele lugar, não, esse lugar aqui me pertence. Na verdade, o indivíduo ele tem que chegar a um lugar e pertencer àquele lugar. E não aquele lugar a ele. Certo? Ele tem que se fazer necessário àquele lugar. A presença dele tem que ser agradável àquele lugar. E quando a presença dele é necessária e é agradável àquele lugar, quando ele resolve seguir os padrões daquele lugar. Não é? E os fariseus, eles falavam dos padrões que deviam, de moralidade que se devia seguir. Mas eles não seguiam. Então, como eu já falei, torno a dizer, esse louvor, essa adoração, era para eles próprios. Não era para agradar a Deus. Tu falaste disso agora, eu lembrei de uma passagem de Jesus lá em Mateus, capítulo 21,
a partir do versículo 14, que justamente a gente está falando aqui sobre o verdadeiro louvor, né? Jesus diz aqui, ó, Mateus 21, versículo 14 ao 17, ao 16. Vieram, pois, a ele no templo cegos e coxos, e Jesus os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, as crianças exaltando a Jesus, né? Hosana ao filho de Davi. As crianças lá exaltando a Jesus, louvando a Jesus. Os escribas e os sacerdotes, né, indignaram-se e perguntaram a Jesus: ouves o que eles estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Aí Jesus fez essa comparação, né? As crianças. Permita-me, essa fala do Cristo a que nós servimos é de uma grandeza extraordinária. Por quê? Porque é que as crianças elas conseguem trazer do seu coração, extrair do seu âmago o perfeito louvor. Essas crianças, e eu tenho uma em casa, e o senhor tem também, elas estão quase que totalmente alheias às intempéries da vida, às agruras da vida, certo? Elas não têm o olhar direcionado aos problemas sociais a que nós, adultos, estamos, certo? E justamente por isso que as crianças, é tanto que em outro texto, nós vemos o Cristo nos remetendo ao comportamento, a comportar-se como criança. O próprio apóstolo Paulo também nos remete a nos comportarmos como criança, não é? Justamente para que essas tristezas, essas agruras da vida, elas não venham a nos atingir, porque a criança ela não vai olhar para um problema e tentar resolver como nós resolvemos. É claro que ela nem vai perceber, não é? Ela nem vai se aperceber a isso, mas nós não. Você me traz à memória uma coisa interessante. A adoração de um adulto, ela, na grande maioria das vezes, é pautada, é permeada por petições. Certo? Na grande maioria das vezes, dificilmente se abre a boca. Eu digo da realidade que eu convivo. Não sei, enfim. Mas a maioria das pessoas, elas não abrem a boca para agradecer. Para dizer algo que nós estávamos conversando agora há pouco: a Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Aí essa frase, ela vem com um outro texto que diz o seguinte: a Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Ou seja, eu estou agradecendo agora, e é justo que eu agradeça, reconhecendo o que ele fez por mim, por tudo que ele fez por mim. Mas se ele não tivesse feito? Veja o que é o louvor da criança. A criança tem consciência disso? De que Cristo morreu na cruz por ela? Ela tem consciência disso? Ela tem consciência das necessidades que um adulto passa para trazer o pão para casa? Ela tem consciência disso? Não tem. Mas mesmo assim, a Thalia, de 1 ano e 5 meses, ou nós caminhando, andando no carro, e ela ouvindo esse louvor, ela levanta a mão e diz: a Deus seja a glória. Nem sabe falar direito, mas ela canta assim: a Deus seja a glória. Ela canta assim. Entendeu? A pureza. Ela não sabe o que está, ela não sabe o que a sociedade está passando, mas ela tem prazer naquilo. E os olhos dela, a face dela, as palavras dela demonstram que ela tem prazer naquilo.
ela tem alegria, ela tem Alegria. satisfação naquilo, sabe? E nós, na maioria das vezes, dizemos: a Deus seja a glória pelo que Ele fez por mim, trazendo aqui a baila, aqui esse louvor, esse cântico de Vitorino Silva. E pelo que Ele vai fazer, não é assim? Exato. Assim, às vezes, alguém mais próximo da gente, que a gente sabe que está passando por uma dificuldade, ele canta uma canção como essa, esperando que Deus faça. Ele já fez, mas ele espera mais. Certo? A humanidade, ela tem esse sentimento de egoísmo, certo? Para com o Criador, sem se reportar muitas vezes ao que ele já fez. E é o que ele é, né? Como disse Jeremias, lá em Lamentações 3 ou 4, eu não lembro do versículo, mas ele diz: eu quero trazer à minha memória Que me dá esperança. aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à minha memória o que ele fez por mim, o que ele já fez. O que vem é outra situação. Mas eu quero trazer à minha memória. Se ele quer trazer à memória, é porque é história. É porque é história, é porque está na mente dele, ele se lembra do que ele fez. É um fato, é uma ação de Deus. Falando disso aí, agora eu lembrei do Salmo de Davi, Salmo 103: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueças de nenhum de seus benefícios. Exatamente. Então, louvor, Davi, a gente observa, marido, quando o Saul ficava perturbado lá, né? Davi, ele vinha e tocava a harpa, né? A harpa, isso, exatamente. Exatamente. Qual o poder que a música, que o louvor tem para... Que pergunta extraordinária, que pergunta excelente. Veja bem. Tudo criou-se a partir de som. Deus abriu a boca e disse: haja. Certo? Esse haja de Deus teve o que nós chamamos em música de tempo. Ele disse isso em um determinado tempo, em um determinado, certo? Em um determinado tempo que nós chamamos de música de ritmo, certo? Ele disse isso em determinado ritmo. Ele esboçou som. Nós já temos aí 2 elementos de música, certo? Ritmo e som. Terceiro, tudo isso causou uma harmonia entre os elementos, entre os seres que foram criados. Terceiro, certo? Nós já temos aí, ó, os 3 principais elementos da música: o ritmo, a melodia e a harmonia. Você está entendendo? Então, tudo criou-se a partir de música. O próprio Deus. Pois bem. Imagine você o poder que há em ouvir ou cantar uma canção. Para a nossa realidade hoje, pesquisas da neurobiologia, ela diz o seguinte: que o indivíduo que é educado musicalmente, ele é mais capaz, mais apto a aprender, 25% mais apto do que as pessoas que não têm educação musical. 25% é uma porcentagem muito grande. É um quarto. Está entendendo? Veja que as pessoas que tocam instrumentos, que cantam, que têm contato com música assim diretamente, elas são mais sensíveis às coisas que acontecem ao seu redor. Elas conseguem perceber melhor, porque o seu cérebro ele está treinado para aquilo. E outra coisa interessante, muito interessante isso. A educação musical é o único ramo da educação, um dos únicos que eu estudo, na minha área, é o único que consegue trabalhar os 2 lados, os 2 polos do cérebro de forma concomitante, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você consegue ler alguma coisa ou resolver problemas matemáticos, você consegue cantar uma canção, desenvolver sons, certo? Isso é a neurobiologia que diz. Está entendendo? Então, quando você consegue
desenvolver os dois lados, perceber as coisas com os dois lados, os dois polos do cérebro, você consegue perceber com mais amplitude. Você está entendendo? É por isso que a educação musical, hoje, e que sempre foi disseminada, sempre foi cultivada nos países desenvolvidos. Você está entendendo? Hoje, esse, claro, não é um tema que tá, mas tem muito a ver, só para os nossos seguidores, as pessoas que nos acompanham entenderem isso. A educação musical no Brasil é lei. Toda escola, seja ela pública ou particular, ela tem a obrigação de ter lá no seu componente curricular música. Certo? Aí, uma coisa interessante, por que nós não temos? O governo, por sua vez, diz que não tem profissional licenciado suficiente para atuar nas escolas. Está tendo a demanda. Não, essa é uma das justificativas, certo? Mas aí eu vou mais além. Davi foi compositor de 70 salmos. 73 salmos. Davi foi um dos homens mais inteligentes com relação à engenharia. Dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aí até lá no final, no versículo 26, ele diz assim, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eles ganharam a guerra sem sair do canto. Deus que agiu em favor deles, né? Aí ele, Salmo 136, tributai ao Senhor louvores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pois bem. Veja você que situação interessante, né? Aí outra situação aqui de outro indivíduo que serviu a Deus de forma excelente, né? Que nós anotamos aqui também, lá em Números 27, 22a. Números 27, 22, né? Isso. Certo. Aqui na minha versão diz o seguinte, então Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Conforme o Senhor ordenou. Esse louvor, no meu entendimento, ele se equipara ao louvor da criança. Certo? Porque ele fez isso, ele não queria saber, ele não estava preocupado aqui. Nós não percebemos, inclusive no âmbito social daquela época, ele não estava preocupado com os problemas da sociedade com relação à terra. Ele estava preocupado com relação aos problemas do céu, do povo, que Deus queria livrar de uma situação, e ele fez tudo conforme Deus. Inclusive, ele tomou até uma atitude bem ousada na época, né? Que ele disse, Senhor, se tu não fores comigo com o povo, arrisca o meu nome aí no meio da vida. Aí uma pergunta, quem tem coragem hoje de fazer isso? Certo? Olha, veja bem. Tem que ter muita intimidade. Nós somos pai de família, somos profissionais, temos o nosso dia a dia, mas tudo, nós entendemos isso, tudo em nossas vidas é tributado ao poder dele, com relação com relação a, Senhor, eu vou fazer isso aqui, me ajude. É isso, a dependência, né? Olha, esse ano que começou, eu recebi um convite interessante. Aí o convite, aos meus olhos, era muito bom. Ascensão no trabalho, né, e tal. Aí a Deide disse, e eu conversando com ela, disse, vou orar. Se for da vontade de Deus, acontece, senão, Senhor, é da tua vontade, me ajuda aí. Me ajude, Senhor. Dias, a pessoa, aí a Maria, rapaz, foi negativa a resposta lá e tal. Foi. Tá certo. Tranquilo, tá resolvido.
Tá resolvido. Resposta. Tá resolvido, tudo certo. Tá entendendo? Então, por mais que você Seja contrário, às vezes até um anseio da gente, né? justo, e você não esteja ali, sabe, fazendo e acontecendo e tal, mas a sua comunhão com Deus é sua. Verdade. É você com Deus, sabe? Rapaz, cadê o irmão fulano que tá lá? Não vi mais. Vou conversar com o irmão. Às vezes você chega a conversar com... Você vai para lá, entristecido porque o irmão não apareceu mais. Às vezes você chega lá e sai mais motivado do que... Eu não estou dizendo que não, eu tenho que congregar. Não é assim, Sim, congregar em casa, não é essa Sim, situação. sim. Mas eu estou dizendo que muitas vezes a pessoa está numa situação que o impede de estar em todos os cultos e tal, sabe? Mas que a vida dele está no altar. Mantenha a comunhão com Sabe? Deus. E o altar, e esse altar, é aquele altar que Cristo disse. Tá chegando o tempo, tá chegando a hora em que os adoradores não adorarão isso. Aqui ou ali, Independente do lugar. certo? Claro, a igreja é bom apertar a mão dos irmãos, abraçar. E isso é necessário. Essa comunhão é necessária, é extremamente necessária, certo? Mas o meu altar, ele diz Intimidade com mais. Deus, Ele vai mais além do que esse aperto de mão do irmão, esse abraço, sabe? É quando você está ali sozinho, essa adoração, quando você está ali sozinho, quem você é pai de família, você sabe quando você está ali sozinho na sua casa, lavando um prato, uma panela, sabe? E se lembra daquela canção, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa, tá entendendo? Essas canções que vêm, que exaltam ao nome do Senhor. Sabe, eu fico entristecido quando eu ouço uma canção, os meus inimigos estão me perseguindo, tá doendo, É só vitória. Vitória, sabe? vitória. Quando é só vitória é até bom, mas quando é esses que entristecem, Entristece. quando você Igreja ouve, avançada. sabe, quando você ouve, você fica, meu Deus do céu, eu não sou nadinha, eu não valho nada nessa, sabe? Uhum. Meu irmão, esses louvores eram para ser, desculpa a minha ousadia, mas eram para ser bebidos. Sabe? Se eu não valesse nada, se eu não tivesse importância nenhuma, Cristo não teria ido à cruz, não, por mim não, meu irmão. Você está entendendo? Ele não teria feito isso, não vale nada, eu vou fazer esse esforço todinho por um indivíduo que não vale nada. Somos imagem e semelhança de Deus, né? Aí quando eu ouço essas canções, que não são louvores, eu ignoro, sabe? Eu ignoro. Às vezes lá em casa toca. Dentro da igreja presbiteriana do Paraná, se não me engano, hinos extremamente bíblicos. Inclusive, amado de Deus, tem um hino lá do Salmo 150, na íntegra. Eu tenho um hino falando daquele Salmo de Davi, o Salmo 103, bendize ao Senhor, na íntegra também. Tem um hino chamado Oração de Paulo, que é um hino que Paulo faz lá, dizendo que o nosso amor deve aumentar mais, nosso amor, nós devemos amar mais por causa de Cristo Jesus. Então, você tocou nesse ponto aí, para quem está até participando conosco aqui no assistindo, como identificar um louvor que realmente tributa a Deus a glória, um louvor que realmente adora a Deus, que exalta a Ele, como a gente leu aqui no Salmo, no início do programa, né? O Salmo de Davi, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Como identificar uma pessoa que está querendo, rapaz, eu vou entrar aqui no Spotify, vou entrar aqui no YouTube, eu quero um hino que exalte a Deus. Eu não quero um hino egocêntrico. Você vai ter um hino de exaltação. Como identificar as características de um verdadeiro louvor? Pois bem. Essas composições que contemporâneas a nós, elas são interessantes porque quando eu comecei a minha carreira na música, ainda era na época da fita Cassete.
E logo depois veio o CD, certo? Então nós gravávamos CD, vamos lançar um CD. A intenção era vender. É um produto, tá certo? Uma mercadoria. É uma mercadoria. O que é que o povo precisa agora? Alguém vai lá, faz a pesquisa de mercado, né, como um produto qualquer. Quando é um produto, não tem adoração ali. Certo? Só visa. Olha, Sérgio Lopes tem um hino que eu tenho certeza, pela letra do hino, ele não pensou em vender. Ele não pensou em vender aquilo ali, em ficar rico com aquilo ali. Eu nem sei se ele é rico, se ele tem muitos bens, eu não sei. Ele tem um hino, para você que está nos ouvindo aí e não sabe disso, ele tem um hino chamado Amarildo. É o título do hino. Amarildo, é o título do hino. É o meu nome. Confesso que eu não conheço. Você não conhece, não. Ele diz o seguinte, olha, ele começa assim: desde os tempos de menino, ele aprendeu dos becos, que tinha um jeito mais fácil, embora arriscado de ganhar a vida. Logo se enturmou nos bandos, viciou-se em aventura. Transformado em guerrilheiro, aprontou 1000 loucuras. Aí continua: cheio de pós-cerveja, passava em frente à igreja, e ninguém compreendia quando ele dizia que Deus me proteja. Essa é a letra dele. Aí o refrão: venha, Amarildo, Cristo te espera. Convite. Ninguém na igreja vai te condenar. Jesus te ama, teu nome clama. Decide hoje tua vida a Cristo entregar. Olha, certo? Convite. Né? Tá entendendo? Esse hino, meu irmão, é um hino de adoração a Deus. Talvez ele tivesse no meio dele lá uma pessoa não crente chamada Amarildo. Isso. E esse hino, interessante, é uma das canções responsáveis pela minha conversão a Cristo. Lá na universidade tinha um amigo chamado, eu citei ele outra vez aqui, Sidney Xavier, estava comigo trombone. E ele chegava sempre cantando essa canção. Ele congrega lá no templo sede, lá no Alecrim. Ele foi até aluno de Adeildo de violão, antes de Adeildo namorar com Adeildo. Adeildo estudava violão com ele lá em Natal. Aí ele estudava comigo lá na UFRN e ele não me tratava no primeiro, assim, ele não me encontrava para não cantar essa canção. Todas as vezes que nós nos encontrávamos no saguão da universidade, venha, Amarildo, Cristo, sabe? Aí, às vezes, a gente ia caminhando da universidade, da escola de música, para o restaurante universitário, sabe? A gente fazia aquele trajeto ali, às vezes a pé, às vezes pegava o circular, mas na maioria das vezes a gente ia a pé. Durante o percurso. E ele cantando: venha, Amarildo, Cristo te espera, ninguém na igreja vai te condenar, Jesus, sabe? Olha aí. E pregando. Você imagina, você na sua inteligência, nas suas inteligências, inclusive na intelectual, você acha que Sérgio Lopes gravou esse com intenção de ficar rico? Não. Isso é louvor e adoração a Deus. Venha para Cristo, aqui é o melhor lugar. Exato. Nos braços de Cristo é onde você vai ter alegria. Exato. Tá entendendo? Apontando o caminho. E aquilo era tá entendendo? Perfeito. Esse. Eu estou falando desses produtos, sabe? No meio desses todos, esse eu não considero como um produto. Eu considero como uma canção vinda do Altíssimo para abençoar a vida de alguém. Verdade. Certo? Para abençoar no sentido de salvar, sim, não de enriquecer. Pescar a vida, gente. Isso. Não de fazer com que o sujeito tenha um carro bonito. Não. Sim. Cristo, a cruz do Calvário, o Cristo, a salvação. Exato. O objetivo principal. Está entendendo? Então, são esses hinos, desculpa, são essas canções que eu ouço. Pronto. Eu estou regendo um grupo de varões agora. Sabe? Eu estou regendo um grupo de varões. Não vai entrar, você não vai me ouvir. No dia que for, não, esse hino aqui, não, esse hino eu não concordo com a letra dele. Eu não vou colocar.
Fazer uma peneira. Se não adorar ao Todo-Poderoso, tem um hino de Chagas Sobrinho, que Chagas Sobrinho é um cara interessante, mas ele tem um hino que nós cantamos aqui já, que o refrão dele diz o seguinte: a presença de Jesus altera as coisas. No momento tudo pode acontecer. Casa velha pode vir a palacete e a tristeza canta em salto de prazer. A presença de Jesus altera as coisas. A presença de Jesus altera as coisas. Está entendendo? A presença dele muda o ambiente. A presença dele traz alegria. O coração cheio de Cristo deixa o rosto formoso. Você está entendendo? Então, uma canção como essas é justo que se cante. Exalta ele. Exalta a ele. Exato. Eu fiquei muito feliz, Amário, tô falando aí de canções que exaltam a Jesus. O nosso álbum de Natal aqui, esse ano. Inclusive, eu quero até registrar aqui o mérito de toda a organização na escolha dos hinos que foram entoados no dia do álbum de Natal. A lágrima caindo do olho de palmo em palmo, como diz o Matuto. Por quê? Hinos de adoração a Jesus. Nome Mais Doce, Juliana e Souza. Outros hinos aqui belíssimos. Eram hinos realmente voltados para Jesus. Hinos que falavam da profecia de Isaías: eis que o menino nos nasceu e o filho se nos deu, né? Então, é como tu falou aí. São hinos que não são criados com o intuito de enriquecer ninguém, nem de fazer sucesso no mercado para que alguém venha ficar bem de vida financeiramente. Mas é hino que é feito para adorar ao Rei dos Reis, né? É Rei dos Reis. Não pode, no meu entendimento, não pode haver, não pode existir, sabe, nada que seja direcionado ao ego. Tá, sabe? Olha, questão do ego. Você quer ter uma boa posição na sociedade? A Bíblia ensina. Estude. Exato. Esforço, Estude, né? se esforce. Foi o que Deus disse para Josué, né? Acorde, certo? Acorde cedo. Trabalhe, não sei. Inclusive, a própria Bíblia diz: trabalhe de dia e de noite para não ser pesado a seu irmão. Exatamente. Tá entendendo? Provérbios. Aprende com a família. Né? Tá entendendo? Exato. Tudo isso, é claro, nós estamos falando do perfeito louvor e da perfeita adoração. Essas coisas são intrínsecas, então elas estão interligadas, sabe? Porque o que sofre precisa mudar a sua condição de sofrimento. É possível, não é? E em Deus, isso é realidade. Está entendendo? Em Deus isso é realidade. Então, o meu louvor e a minha adoração a Deus, ela não depende da minha condição. Ela não deve depender. Uhum. Essas pessoas que vendem esses produtos, elas querem que as condições dela melhorem. E quando isso acontece, ela diz: é Deus. Pode ser. Quem tem para dar é Deus. Uhum. Certo? Mas a intenção da pessoa, certo? Será que isso naquele grande dia, como é que vai ser tratado? Olha só. Tá entendendo? Será que vão ser equiparadas? Vão ser equiparadas uma canção, um compositor que compôs tentando levar alguém a Cristo, ou o compositor que compôs uma canção para enriquecimento próprio? Exatamente. Qual Tá o objetivo? O objetivo é o que muda tudo. É o que muda. Tá entendendo? A intenção é o que muda tudo. Aí é importante notar aí a observância da letra da música, né? Da letra. Da letra. Olha, importante, né? A melodia é importante, como você falou, a questão da harmonia, mas esses a dias, letra, o ritmo. ainda temos tempo ainda. Passou 5 minutinhos aqui. Bem, mas tem problema não. Pronto, eu vou deixa. Rapidinho. Outro dia eu estava ouvindo um podcast e uma senhora que se intitula pastora, ela estava falando da melodia, que ela canta, há muito tempo cantora nas bandas do mundo aí, e ela falando da questão da melodia. E, olha,
A melodia, ela mexe com o cérebro. Mexe com o cérebro. A batida, o ritmo, a pulsação, a pulsação. Quando você traz uma música mais alegre, o seu corpo, o seu cérebro, ele vai mandar o comando. Ó, quando eu ouço uma pulsação mais alegre, a vontade, o corpo, ele vai se mexer, vai se movimentar. Citocina, justo. Quando eu ouço uma canção mais tranquila, o meu corpo tende a relaxar, certo? Mas são as melodias, são as melodias, os ritmos. Mas o que fala diretamente ao coração é a palavra. Certo? É a palavra. Veja que alguns compositores aí, inclusive aquele irmão Lázaro, pegou algumas melodias que eram tocadas lá na banda de reggae que ele tocava. Sim. E colocou letras interessantes. Sim. Falando da Bíblia, né? Isso. O que mudou ali foi a palavra, a evangelização, através daquela melodia, tá certo? A melodia é importante para o desenvolvimento musical. A harmonia e o ritmo são três elementos que eu citei no início, né? Harmonia, assim, ritmo e melodia. Mas Deus falou. Palavra. Deus criou através da palavra, certo? Deus não criou através. Ele não, agora eu vou cantar, ou agora eu vou ditar o ritmo, a pulsação. Não, ele falou apenas. Ele usou esses elementos porque pertencem a ele, são dele, né? Então ele usou o que ele resolveu usar, que ele queria usar naquele momento, que foi o som, foi a palavra. Então a partir da palavra tudo aconteceu, tudo surgiu, não é assim? Exato. Então quando alguém apresenta alguém no louvor, imagine se aquele rapaz chegasse lá, Sidney Xavier, o que eu citei aqui agora, assoviando essa melodia, ia causar o mesmo impacto? Não, maneira nenhuma. Ou se ele fizesse um grande arranjo para a orquestra, para uma orquestra sinfônica e botasse lá, ia causar o mesmo impacto? Não, mas quando ele diz, venha Marildo, Jesus te espera. Aí sim, a palavra. palavra, tá entendendo? Então, o que causa o impacto é o que é dito. É o que é dito. Verdade. Com relação à salvação, é claro que aqui eu não estou excluindo as outras coisas, o comportamento. Sim, sim. Não é? Eu não tô, nós estamos falando aqui justamente dessa situação. Isso, não é? Então, a palavra dita é o que faz toda a diferença. Perfeito. Nesses louvores que o homem resolve fazer para adorar-se, né? Ou para enriquecimento, se eles mudam essa letra e trazem essa letra diretamente para louvar e engrandecer o nome do Senhor, certo? Muda tudo. E talvez, veja bem, talvez nem tenha o mesmo impacto. Porque quem conhece a Marildo de Sérgio Lopes? Eu confesso que eu não conhecia. Aqui, poucas pessoas. Daniel, nosso presbítero, não acredito. Foi procurar. Mas, rapaz, não lembro, que coisa interessante. Realmente, e deve ser antigo já, né? É um pouco antigo. Certo? Então, agora, eu não vou citar os outros louvores, as outras canções que vendem. Você que nos ouve tem que ter o discernimento para dizer, não, isso aqui é como o pastor Jean disse. Não, isso aqui eu vou botar no bolso furado. Isso aqui eu vou botar no remendado. Isso aqui vai ficar comigo. Isso aqui pode ir embora. Selecionar, fazer essa peneira. O crente ele é capaz, o suficiente, ele é inteligente o suficiente para filtrar essas palavras. Filtrar. Exato. Inclusive, o próprio meio pentecostal tem muito hinos que, em vez de adorar a Deus, né? É só mais o Olha, veja bem, quando eles colocam muito barulho na coisa, é porque eles querem esconder outras coisas. Só um minutinho aqui. O tema tá bom. Existe um tipo de música chamada canto-chão ou canto gregoriano, certo? Essa música é muito antiga. E no canto gregoriano, no canto-chão, era uma melodia que não tinha pulsação.
Porque naquela época eles diziam que a pulsação causava sensualidade. Porque quando a pessoa se mexe, quando o corpo mexe, já causa, para eles na época já causa sensualidade, já causava sensualidade. Certo? Então a música não tinha pulsação. Era uma melodia reta, que vez ou outra tinha uma mudança numa sílaba. Certo? Era o que cantavam, nos mosteiros, certo? Da época. Era algo assim bem monótono. Bem, certo? Bem, não bem tinha, não tinha todos os elementos de música justamente porque lhe faltava ritmo e harmonia. Sim. A harmonia já surge com Pitágoras, já filósofo grego, depois dessa situação que fica para outro momento. Mas, enfim, aí quando hoje você ouve esses barulhos, eu confesso que eu não sei se é um problema psicológico ou físico meu, mas eu confesso que a minha vontade é correr longe daquilo ali. Correr para longe. Olha, barulho... Muito barulho e pouca letra. Muito barulho. E pouco conteúdo, né? Pouco conteúdo, certo? Você veja que essa conversa aqui entre nós, hoje, eu particularmente considero uma conversa muito proveitosa. Tanto para nós, quanto para quem vai nos ouvir depois. Sabe? Por quê? Porque nós estamos tratando aqui de um tema explícito, né? Um tema claro, um tema nítido. Não tem aqui barulho, sabe? Tomando a nossa atenção. O culto de louvor e adoração a Deus, ele tem que ser aonde está a racionalidade em barulho, que nós chamamos aqui no Nordeste de zoada? Não é? Não existe. A fé vem pelo ouvir. Ouvir. A palavra é um conteúdo. Quando você canta uma canção, cante-a para louvor a Deus. Adorar a Deus. Faça-se claro, faça-se nítido, não é? Faça-se audível e entendível. Verdade. Se não, guarde para você. Guarde lá para o seu quarto, guarde. Aqui na igreja, na igreja tem um baterista que ainda congrega conosco, que é um baterista. Eu digo a ele todo dia, rapaz, eu sinto saudade de ouvir tocar bateria. É Jadson. Jadson, ele consegue extrair o som da bateria, aquele som harmonioso, sabe, limpo, sem fazer barulho. Aquela educação, aquela coisa, aquela belezura, sabe, assim, que é extraordinária, é coisa do céu, sabe? Eu nunca vi Jadson fazendo barulho na bateria. Ele sempre toca. Educação musical. Ele sempre toca. Glória a Jesus. Amado meu irmão, quero te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite. Agradecer também você, os amados ouvintes aí, internautas, né, que nos acompanharam durante todo esse tempo aí no programa Conexão Madureira. Agradecer aqui a Neto, o nosso cameraman aqui, né, do rapaz da mídia, que nos ajudou aqui nessa transmissão de hoje. E queremos também só fazer menção novamente, né, dos nossos patrocinadores, Espaço Priscila Nascimento, Boutique Chique e a nossa psicóloga, irmã Anabel Gonçalves. Somos gratos a vocês também por contribuir pela realização desse programa. Agradecer ao pastor Zé Vieira, pastora Grécia, e a todos vocês que nos acompanharam até esse momento. Um tema de hoje, esse tema bem interessante, né, Marildo? Eu particularmente gosto bastante. A essência do verdadeiro louvor. A gente pode acompanhar aqui com a Marildo, que o verdadeiro louvor é aquele que é feito com sinceridade, que visa a adorar, exaltar, engrandecer o nome do nosso Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém. Deus abençoe.